Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão por sua benevolência para conosco. Que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje, que Deus nos leve ao entendimento da conversão, trabalhando os aspectos dos elementos da conversão na vida de um ser humano que precisa de Deus, que carece da graça de Deus. Trabalhando o aspecto intelectual, trabalhando o aspecto emocional e também o aspecto volitivo. Que Deus nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão dessas verdades. Em Atos, capítulo 2, o versículo de número 37, depois da pregação do sermão do apóstolo Pedro, falando com os judeus que eles haviam crucificado o autor da vida e que eles eram um assassino do próprio Jesus Cristo, o texto diz assim, Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, falar sobre conversão, a gente tem visto em muitas igrejas pessoas chorando, pessoas se comovendo e entristecendo por emoções sem fundamento, sem compreensão da verdadeira conversão. Então, trabalhar a conversão, nós precisamos considerar esses três aspectos, que é o aspecto intelectual ou a razão, o emocional, que está ligado aos sentimentos, ao coração, e ao volitivo, que é o desejo, a vontade consciente, deliberada, na qual nós tomamos decisões e fazemos as escolhas. Vejam bem, nós estamos falando da conversão, entendendo que Deus regenerou esse coração, deu a ele um novo coração, um coração de carne, e fez dele uma nova criatura. Então vejam bem, o aspecto intelectual, há uma mudança de visão do reconhecimento do pecado, envolvendo culpa pessoal, entendendo que profanou, a lei de Deus, profanou os princípios de Deus e está debaixo de uma condenação. Então vejam bem, a conversão, ela te dá o entendimento intelectual, ou seja, você, pelo seu intelecto, pela sua razão, você vai reconhecer que você é pecador, que você é culpado diante de Deus, você está vivendo uma vida de profanação, você está debaixo da condenação e da ira de Deus. Esse é o primeiro aspecto da conversão. Ele precisa atingir a sua mente, ele precisa fazer com que você tome conhecimento, entendimento da sua condição, do seu estado, da sua culpa pessoal, de que você é culpado perante Deus e você está debaixo da condenação de Deus. As Escrituras chamam isso de conhecimento do pecado. Quando Paulo nos ensina em Romanos 3:20, quando fala que ninguém é salvo por obras de justiça ou por mérito e por obediência à lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei por si só, ela é incapaz de promover a sua salvação, mas ela te conscientiza de que você é pecador, de que você é um profano, de que você está debaixo da condenação e da ira eterna. E Paulo nos ensina isso claramente nesse texto. Então vejam bem, isso é pecado, isso é consciência, isso é razão, entendimento. Você tomar conhecimento, a conversão te leva a isso. Ela promove meios de modo que você entenda e compreenda que você é pecador e você assume isso, você crê nisso e de fato reconhece a sua condição perante Deus. Se a conversão ela não for acompanhada por esse elemento intelectual, a razão, isso pode ser, na verdade, às vezes na vida de muitas pessoas, uma manifestação do medo da punição, medo de ser lançado ao inferno, medo de ser morto. Ou seja, embora ele se diz convertido, mas ele não odeia o pecado, ele não abomina o pecado. E a conversão genuína, ela te leva a um entendimento claro e profundo de que você é pecador, que você é culpado, você é profano e que você está desesperadamente condenado e necessitado de salvação.
A conversão precisa fazer isso primeiramente em sua vida, atingir a sua mente, o seu entendimento de forma bem racional. O segundo aspecto é o aspecto emocional. Então vejam bem, a partir do momento que ela te conscientiza claramente, tomando conta da sua mente, te fazendo entender, então vejam bem, ela vai mudar o seu sentimento, ela vai mudar o seu coração. Então vejam bem, se você chegou ao pleno conhecimento de que você é pecador, que você é culpado, que você está desesperadamente perdido e condenado, então isso agora levará você a um sentimento profundo, manifestando em tristeza pelo pecado. Não a tristeza de que simplesmente você está indo para o inferno, mas a tristeza de que você está ofendendo a um Deus santo. Você profanou e pecou contra um Deus santo. É pelo pecado que você está cometendo contra um Deus justo, santo e perfeito. Davi nos ensina isso no Salmo 51, no versículo 2, quando ele faz ali a sua confissão, a sua súplica, dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me da minha transgressão. O versículo 10 do capítulo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lá no versículo 14 ele diz: livra-me do sangue de crimes, ó Deus, e a minha língua exaltará a sua justiça. Se a conversão não é acompanhada pelo lado emocional, né, esse elemento da tristeza, da convicção de pecado, né, dessa convicção de que você ofendeu um Deus santo, de que você está como inimigo de um Deus santo, isso precisa promover uma tristeza que é promovida pelo próprio Deus. E se ela não for acompanhada por essa tristeza promovida por Deus, não deixa de ser meramente um remorso, medo de morrer, medo de condenação. Então não é conversão, é simplesmente remorso. Paulo, escrevendo 2 Coríntios, versículos 9 e 10, ele fala que essa tristeza que é promovida por Deus, ela nos conduz para a vida, ela nos conduz ao arrependimento, ao reconhecimento do quanto nós somos ofensores de Deus, do quanto a nossa iniquidade agride a Deus, né? Afeta o ser de Deus no sentido de ofendê-lo, né? De ir contra ele, de estarmos caminhando na contramão. Mas a tristeza promovida pelo mundo, ela não passa de remorso, ela não passa de desespero, ela é simplesmente sinal de medo. Mas a verdadeira conversão, ela promove esse sentimento de convicção de pecado, te causando tristeza, que te leva a se humilhar diante de Deus e entender que um Deus santo, um Deus justo, um Deus que vive no alto e sublime trono, tem sido ofendido por você, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, por suas transgressões. Já o terceiro aspecto, ele fala sobre o elemento volitivo, ou seja, a conversão trabalha na nossa mente, trabalha os nossos sentimentos e ela nos leva a tomar decisões. Toda conversão, ela leva o pecador a tomar uma decisão séria diante de Deus, não é? Que consiste na mudança de um propósito, ou seja, afastar o pecado, abandonar o pecado, mortificar a carne, e te leva a ter uma disposição para buscar o perdão, a purificação diante de Deus. Isso leva você a um processo santificador. Como diz o próprio Salmo 51 também, o versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá no versículo 7 do Salmo 51 ele vai dizer: purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então vejam bem, são textos que te levam à convicção, né? E faz com que você tome decisões. Senhor, eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal. Purifica-me, lava do meu pecado, mortifica o meu pecado, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, me afasta do pecado. Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Versículos 8, 9 e 10, né, de Colossenses. Você precisa se despir do velho homem, você precisa se despojar do velho homem e se revestir do novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Então são ações, são atitudes, são escolhas. Então a conversão, ela age na mente, ela age no coração e ela trabalha o aspecto volitivo da vontade. Ela nos leva
a tomar decisões, a fazer escolhas de conformidade com a vontade de Deus, de viver segundo o coração de Deus. Como nós lemos em Atos 2:38, né? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Romanos capítulo 2, lá no versículo 4, Paulo nos diz outra verdade com esse aspecto aqui para a gente tomar decisões, para a gente fazer escolhas. 2:4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então vejam bem, a bondade, a longanimidade, a misericórdia, a compaixão de Deus nos conduz ao arrependimento. Então nós temos que tomar essa decisão. Então a conversão trabalha na sua mente, te dá a convicção de que você é pecador, de que você é culpado, você é profano, você está debaixo da ira de Deus. Trabalha o lado emocional, levando o seu coração a sentir uma profunda tristeza, um ódio pelo pecado, uma tristeza de ofender ao Deus Santo, ao Deus Justo, a tristeza de estar caminhando na contramão de Deus. E o aspecto volitivo é fazer você tomar decisões em direção a Deus, em abandonar o pecado, em buscar a santidade, em buscar uma comunhão com Deus, viver de conformidade com o próprio Deus. Então trabalhe isso, pense nessas verdades e tente aplicar isso ao seu coração, de modo que isso produza ações, atitudes, transformações, comportamentos santificados, ética santificada, conduta santificada para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Um abraço e até mais.